Mas é engraçado como as situações se cruzam, não é? Essa questão, por exemplo, da inclusão, né, do combate à discriminação, nós estamos falando aqui da ligação disso com o golpe da Bolívia. Eu me lembrei de um momento, Conde, quando meu filho do meio, que está agora com 39 anos, se eu disser 40, ele me mata, 39 anos, ele fez 16 anos, eu falei, eu vou fazer uma viagem de mochileiro com meu filho, porque nunca mais vai virar adulto, nunca mais vai viajar comigo, vai querer viajar comigo, vai querer curtir as coisas comigo. Então a gente foi para a Bolívia, né? E depois para o Peru. Fomos até Machu Picchu fazer uma viagem de mochileiro, e a gente estava em La Paz, e depois de andar pelas ruas, de viver aquela realidade do centro de La Paz, né? A gente voltou para uma pensão meio mulambenta onde a gente estava, e o meu filho virou-se para mim e disse assim, pai, aqui só tem branco na televisão. E é curioso, né? Porque só no status quo, nas camadas dominantes da sociedade, é que prevalecia, né, a branquitude, vamos dizer assim, né, na Bolívia, porque na rua a população era indígena. A mesma coisa na Serra Peruana, no altiplano peruano. Né? Você tem uma população que é 95% indígena. E, no entanto, essa gente sempre esteve excluída do poder. Ou melhor, sempre esteve brigando por ser incluída no poder, e frequentemente, quando alcançava, rapidamente as elites se moldavam de forma a excluí-la de novo. Né? Foi assim em outros países. No México, a Revolução Zapatista no México, a própria Revolução Mexicana, ela foi uma tentativa de afirmação daqueles povos indígenas e que, ao se institucionalizar, elas regrediram. Então, nós estamos vendo essa situação, pela primeira vez, ser entronizada como política pública, como uma definição legal da própria existência das nações. A política de cotas vai muito além, como eu disse, de fazer um favor, né? Uma reparação às populações historicamente discriminadas no Brasil. Não, nós não estamos pagando aos negros pelas décadas, séculos de escravidão a que eles foram submetidos. Não. O que nós estamos fazendo é trazer para dentro da alma e da existência do país uma parcela da população que, excluída, não pode contribuir com o nosso desenvolvimento, com a nossa grandeza, com a nossa afirmação e com a nossa identificação perante o mundo. Não é uma política de coitadinhos, não é uma política de reparação. Esse é o sentido que se deu nos Estados Unidos a essas políticas. Aqui, elas deveriam ter, pelo menos, esse sentido de potencialização do Brasil naquilo que muitas vezes se costumou criticar como uma expressão racista, naquele Brasil mestiço, não no sentido da miscigenação racial, mas no sentido da plurioriginalidade da sua população. Então, isso precisa parar de ser visto assim. E já que nós estamos falando de Bolívia, vamos começar a discutir um pouquinho de política, né, que é a nossa... Posso só, antes da gente entrar no tema, eu quero falar com você sobre esse golpe aí da Bolívia, mas antes tem muita gente comentando aqui. Vamos lá, Hussein Brasil, precisamos de cotas para promoções, inclusive nas Forças Armadas. Zé Carlos Faria, meu queridão, fiz parte da primeira turma de Direito da UERJ em 2003, que adotou o sistema de cotas, experiência maravilhosa de diversidade e convívio social. Realmente foi um sucesso, né? Impressionante a política de cotas, que precisa ser aprimorada cada vez mais, né? Porque sempre falta alguma coisa. Raimundo Garrone, fraudadores de cotas raciais, universidades foram protegidos, consequências criminosas de seus atos sobre viés sindicância. Tá meio truncado aqui, meu querido. Fraudar as cotas é atentar contra o futuro de uma pessoa. Tá aqui, tá contra os fraudadores, tá certo, tá lido. Obrigado, Garrone. Roberto Henriques, quanta saudade das posturas da Lélia Gonzalez, do Lélia Gonzalez, Abdias do Nascimento, Milton Santos, meu irmão amigo, K.O., Campos de Goitacazes. E a Raquel Berger, Pantanal, 70 brigadistas chegam no Pantanal, Força Nacional chega no Pantanal. A coisa tá feia lá, né? Pior incêndio da história do Pantanal. Meu querido Fernando Brito, antes de entrar na Bolívia, como é que o Brizola, eu não posso perder de saber, via essa questão do racismo, das restaurações, reparações históricas, você que conviveu com o homem lá, conta pra gente um pouquinho. Ele olhava mais sob o ângulo da participação.
Tanto que é curioso, né? O Brizola sofreu um problema político derivado do racismo muito antes desse tema virar discussão normal na sociedade brasileira. No final dos anos 50, quando ele era governador do Rio Grande do Sul, o Estado concedeu uma pensão vitalícia a um homem negro que estava vivendo em grande dificuldade, né, na miséria mesmo, chamado João Cândido. João Cândido, para quem não sabe, foi quem liderou a revolta da Chibata, uma insurreição dos marinheiros, basicamente negros, né, contra a imposição de castigos físicos pela Marinha Brasileira. E ele, até hoje, é um homem absolutamente estigmatizado nas Forças Armadas por causa disso. Né? Foi a primeira homenagem que o João Cândido recebeu a nível nacional. A segunda foi a colocação de uma estátua sua na Praça 15, né? Lembrando a revolta da Chibata, né, que por pressões militares foi retirada dali, porque ficava perto de uma instituição, uma instalação da Marinha Brasileira, e transferida para o Palácio do Catete, onde ela está, se eu não me engano, até hoje. Né? Então, houve uma negativa da Marinha que se concedesse essa homenagem, e o Brizola estava viajando, teve que, às pressas, cancelar a homenagem, ceder as pressões, né, porque havia ameaça de uma insurreição das Forças Armadas, antes mesmo do golpe de 64, uma insurreição no Rio Grande do Sul por conta dessa premiação ao João Cândido. Mas foi interessante porque, inclusive na citação do Roberto Henriques, aí fica claro, né, que o PDT foi, no início da sua fundação, como sucessor do PTB, ele foi o partido pioneiro ao instituir cotas internas, que muitas vezes nem eram respeitadas por falta de pessoas que pudessem atender esses critérios, de cotas para mulheres, cota para negro, cota para índios, na sua direção partidária. Né? Abdias do Nascimento e Caó, Carlos Alberto de Oliveira, um jornalista falecido já, que é o criador da lei que leva o seu nome, foram alguns exemplos de dirigentes do movimento negro do PDT que marcaram o início desse combate de forma muito incipiente ainda, mas marcaram o início desse combate pela representação da população dos brasileiros negros na política nacional. Então, basta isso para dizer qual era a visão que o Brizola tinha a esse respeito. E foi construída, Conde, curiosamente, em parte por obra da ditadura, porque no exílio o Brizola passou a conviver muito, até pelas suas relações com o Partido Socialista Português, com os líderes dos movimentos de libertação da África, a Frente de Libertação de Moçambique, a Frelimo, e o Movimento Popular de Libertação de Angola. Então, essa convivência fez, né, do Brizola um pioneiro nessa questão racial. Claro que com todas as deformações da origem, deformações sobretudo no linguajar, que hoje seria chamado de politicamente incorreto, né, mas próprios de um homem formado nos anos 40, nos anos 50, né, mas, objetivamente, uma política de inclusão, de participação, de valorização da parcela da população brasileira que é negra, da parcela da população brasileira que é de origem indígena, que precisa, como eu disse na fala anterior, ajudar o nosso país se tornando parte dele. E o nosso país precisa se ajudar, né, abrindo as portas para que a cara do Brasil seja, de fato, a que ele tem, e não a que a gente imagina como europocêntrica, ou agora americanófila, branca e europeia. Né? Então, é isso. Brito, você está bem, hein, cara? Como é que você ficou tão bem assim? Explica para gente. Não você não vai retomar o blog, não, bicho? Pelo amor de Deus, retoma o blog. Não sei. Assim como eu não sei porque adoeci, não sei porque melhorei. Entendeu? Mas está bom assim. Entendeu? Como dizem os guardadores de automóvel, vem. Não mexe mais, deixa solto. Então, estou assim. Né? Eu ontem fiz... Não, você tá melhor do que você era, bicho. Pelo amor de Deus. Para com isso. A desculpa que você dá, assim, não, para escrever é mais difícil e tal. Não sei até quando você vai poder dar essa desculpa, viu? Sinto muito. Pois é, eu estou tentando responder uma pichação de rua que eu vi outro dia, aqui, né, que perguntava, numa interrogação gravada a spray, num pórtico de brinquedos, numa praça infantil, assim, está vivendo ou está durando? Entendeu?
Eu estou procurando responder a essa questão e ainda não tenho resposta. Está vivendo bem? Eu estou durando bem aqui. Ô, Brito, o que aconteceu na Bolívia, Brito, ontem? Explica para gente. Aconteceu alguma coisa ainda mais caricata do que costuma acontecer na Bolívia e mais caricata do que aconteceu no Brasil. Porque o general viu o seu golpe ruir com um trancaço. Simplesmente um trancaço do presidente. Aquela cena em que o presidente da Bolívia desce da entrevista coletiva que deu e dá um peitaço no general na porta do palácio, ela é antológica. Ela é antológica. O golpe não resistiu a um peitaço do presidente. Muitas vezes os golpes se consumam pela fraqueza da reação. Existe uma tradição, e frequentemente corroborada pelos fatos, de que não se deve reagir a golpes militares. Deve-se reagir, sim. E a reação na Bolívia mostrou que o golpe não resistiu a um peteleco da institucionalidade. Não levou 4 horas para que a maioria dos países do mundo, e principalmente, note-se aí, com a exceção feita aos Estados Unidos, não é? O campeão. Sim, os Estados Unidos não falou nada, né? Que o golpe era inaceitável, o golpe era ilegítimo, que o governo da Bolívia era o governo constitucionalmente eleito do Lúcio Alves. E isso derrubou rapidamente toda a sublevação golpista, né? E mostrou que é preciso que as instituições, mas, sobretudo, que as pessoas que estão à frente das instituições ajam de maneira desassombrada em relação a essas tentativas de pronunciamento militar. O general Zuniga está preso. Está preso. Apareceu imagem na televisão com um colete onde estava escrito apreendido. Sim. Preso. Humilhado, né? Acabou agora humilhado. Pois é. E é bom para que os chefes militares vejam que a legitimidade e a admiração que eles merecem como chefes militares, como detentores da missão de defender os países, ela não é capa, não é protetor, não é, digamos assim, um colete à prova de balas para o seu dever de cumprir as regras constitucionais, de submeter as Forças Armadas, como deve ser, à soberania do poder civil. Então, nós vimos que um golpe não se sustenta nem na Bolívia, com todo respeito aos bolivianos, o que mostra por que fracassou Jair Bolsonaro, que corrigiu... Aliás, eu achei que os bolivianos não sabem dar golpe, né? Tinha que fazer um curso aqui no Brasil, porque no Brasil... Eles sabem sim, Conde. Eles sabem, e é o país, talvez o país recordista no mundo, ou pelo menos na América do Sul, em matéria da quantidade de golpes militares. Quando você era uma criancinha, e eu já era um jovem, os golpes na Bolívia se sucediam um atrás do outro. Um atrás do outro. É recordista de golpe, isso é verdade. Isso aí havia golpe na Bolívia. Um país que é recordista de golpe, ter um golpe desse, quer dizer, degringolou, não se faz mais golpe como antigamente, né? Pois é, mas é curioso ver como a mídia liberal está tratando o governo legítimo da Bolívia como um governo que estaria praticando ilegalidades, que estaria praticando atos democráticos pelo fato da Janete Yanez, que é a golpista que derrubou... Janine, desculpe, eu falei Jasmine, que derrubou Evo Morales, está presa, como deveria estar, como qualquer pessoa... Brito, eu acho que o debate, muito mais, o tempo até vai ser curto, mas o problema que eu vejo na Bolívia hoje é a briga entre Luiz Arce e Evo Morales. O problema da Bolívia é a riqueza da Bolívia, Conde. Não, mas os dois maiores nomes da esquerda brigando... Vocês já esqueceram que o Elon Musk disse, há pouco mais de um ano, que patrocinaria tantos golpes de Estado na Bolívia quantos fossem necessários para garantir o suprimento de lítio? Pois é, mas a gente já viu tanto isso que eu fiquei até cansado de ver. Mas é essa história. Eu quero falar dos O que é o lítio hoje na Bolívia, se não a prata nos tempos do Império Espanhol?
Por que esses caras se deram o trabalho de atravessar o mar com aqueles capacetes de ferro, aquelas lanças e alabardas, se não fosse pela riqueza? Qual é o problema do Brasil? A história, ela não é igual, ela não se repete, mas ela funciona em ciclos. Ela funciona em ciclos. Nós estamos falando há pouco do agronegócio. O que é o agronegócio se não a economia de plantation do Brasil colonial? Isso não quer dizer que se deva destruir o agronegócio ou a produção agrícola, mas ela é esse modelo de desenvolvimento apoiado exclusivamente na plantação em larga escala, de maneira meramente comercial. Foi o que o Brasil viveu no ciclo do café, no ciclo da cana-de-açúcar. É a mesma coisa, com técnicas diferentes, características diferentes, regras econômicas diferentes, inserção no mercado mundial diferente, mas, ao mesmo tempo, com a mesma natureza da sangria do Brasil a um modelo exportador. Um modelo que está essencialmente ligado à satisfação das necessidades dos outros e não das nossas. A Bolívia é a mesma coisa. A Bolívia é vítima da riqueza das suas próprias entranhas. Você não vai me responder sobre a briga do Arce com o Evo. É isso. Você não vai falar. A briga do Arce com o Evo, Conde, é a briga que acontece com todo sucessor. Observa na história dos vários países do mundo como é grande a tentação de alguém que chega ao poder conduzido pela mão de um líder que se formou historicamente, né? E qual é a grande tentação de abandoná-lo, de achar que está lá por méritos próprios, com poderes próprios. Isso é difícil. É difícil que um homem fique no trono sem se convencer de que é rei. E o caso do Evo, que quer voltar a ser presidente da Bolívia? O que você acha? Ele não quer voltar a ser presidente da República. Não. Ele precisa voltar. Ele precisa voltar, porque ele é a encarnação dessa Bolívia. Mas você não acha que a pessoa não pode se considerar insubstituível? E aquela história da pessoa não poder se considerar insubstituível, que é um perigo também. Todas as pessoas são insubstituíveis à sua maneira. Tá. À sua maneira. À sua maneira, claro. Por que o Evo é importante? Porque o Evo personificou para várias gerações de bolivianos a afirmação desse país que não existia. Esse país que não aparecia na televisão, como disse meu filho, há 30 anos atrás. Quase 30 anos atrás. Vocês lembram que o Evo Morales era apontado como cocaleiro? Cocaleiro! Isso tinha um significado para o mundo ocidental quase como um traficante de drogas. Embora o mascar da coca seja uma tradição cultural na Bolívia e seja a maneira daqueles povos do altiplano se livrarem dos efeitos danosos da baixa pressão atmosférica. Então, esse tipo de coisa, Conde, é normal. Todo mundo acha que as pessoas voltam ao poder por ambição pessoal exclusivamente. É claro que há muita ambição pessoal, é claro que existe esse dado em qualquer pessoa, mas muitos voltam porque é a única maneira de fazer prevalecer um projeto político. Por que depois de exercer o poder durante 15 anos, Getúlio Vargas se submeteu ao desgaste de voltar pela via eleitoral à presidência da República, que conduziu à própria morte? Por que lideranças políticas como o Brizola, como o Lula, não chegaram a um determinado momento e disseram: bom, agora eu vou me aposentar, eu já dei a minha cota, eu vou agora criar galinha, viver em paz, curtir os últimos anos da minha vida e ter a possibilidade de ficar tranquilo, sem ninguém fuçar a minha vida, sem ficar tendo que brigar todos os dias? Ora, porque era necessário o processo político. Eu vou contar uma história, você gosta que eu conte causos do Brizola? Eu vou contar uma história que aconteceu numa troca de palavras entre eu e ele, depois da eleição de 89, onde ele... 2 minutos, tá? Para você não se perder no tempo. A eleição de 89,
onde ele perdeu a vaga no segundo turno para o Lula, e o Lula, em seguida, perdeu a eleição para o Collor. Ele subiu, foi para o sítio do Chumbinho, que era um sítio, uma chácarazinha que ele tinha aqui em Itaipava, né? Ficou lá recluso, e um dia ele me liga, 2 ou 3 dias depois da eleição, ele me liga, né? E aí começa a dizer: Brito, olha, eu vou cuidar do restinho da minha vida, dar atenção para minha família, para os meus filhos, para a Neuza, que eu sempre negligenciei tanto por conta da política, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou arrumar o sítio aqui. Ele tinha verdadeira fascinação por criação de animais, e falou. Quando ele parou de falar, eu só disse assim: governador, o senhor tem todo o direito de fazer isso. Eu acho que não há ninguém no Brasil que tenha mais direito de fazer isso do que o senhor. O senhor deu a vida inteira para o seu sonho político, o senhor gramou o exílio, o senhor perdeu tudo que tinha do seu casamento lá no Rio Grande do Sul, suas propriedades perdidas, vendidas a preço de banana para o senhor poder viver no exílio. O senhor tem todo o direito. Agora, tem um pequeno problema. Mas o que é, Brito? Eu falei: é que o senhor não consegue. Eu não dou um dia para o senhor estar me ligando e dizer assim: Brito, tu não viste que esse filho da puta do fulano de tal me disse... É isso, Conde. A partir de um certo momento, os homens, em lugar de fazer da política escrava das suas conveniências, fazem do seu papel político o escravo das suas próprias existências. O Evo Morales é um exemplo desse. O Evo Morales, o general Zuniga, tem toda a razão. Ele só pode ser eliminado do cenário político boliviano se for preso, ou preferencialmente se for morto. Porque você vê que ser preso nem sempre, ou no nosso caso... Nem sempre resolve.